Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, como eu gosto de fazer todas as vezes que possível, num ambiente aberto, trazendo mais luz, mais verde, mais claridade, para contrastar às vezes com situações complicadas que a gente se depara todos os dias. E muitas vezes nós somos tocados por uma brutalização que deixa sempre uma tensão no nosso cotidiano. E nessa época do ano, nós vamos ver muitas reportagens, muitas análises do que foi o ano de 2024 e nós assistiremos também algumas pessoas fazendo previsões, tanto no campo da política, da economia, no campo do misticismo. Tem gente que vai para todo tipo de previsão, né, do que acontecerá aqui no nosso país, mas nós temos sempre que, quando analisamos o que pode acontecer no Brasil, partir de uma situação concreta que é a realidade que a gente está vivenciando hoje. Algumas coisas dá para a gente falar aqui que acontecerão e elas se darão mesmo. E alguns cenários também dá para a gente falar sobre eles. Sobretudo num ambiente aqui no nosso país que ficou muito diferente e complicado, no pior sentido, de uns anos para cá. Porque uma parcela da sociedade brasileira simplesmente começou a se brutalizar. Essas pessoas começaram a se desumanizar, se autodesumanizarem. E isso foi um negócio chocante, com certeza, para uma pessoa como você. E eu falo isso assim com muita segurança, porque quando você está num canal progressista, um canal considerado de esquerda, como o nosso aqui, um canal de combate, é porque você não foi abduzido. Você não se deixou levar pela brutalização, pela ideologia do medo, do pânico moral, do pânico vermelho. Você analisa a realidade como a realidade está sendo posta na sua frente. E você simplesmente, às vezes, fica muito indignado ou assustado com o que se abateu sobre pessoas do nosso lado. Eu lembro que o Mano Brown, num evento político, ele falou muito que, naquele momento, que se a sociedade não tivesse recebendo das forças progressistas um discurso que atingisse essas pessoas, a vaca iria para o brejo. E aconteceu muitas vaquinhas mesmo indo para o brejo, desde aquela fala dele para agora. E ele falava ali naquele momento que como ele estava chocado e assustado com o comportamento de pessoas que fizeram parte da vida dele, pessoas do cotidiano, trabalhadores com quem ele se relacionava, como é que essas pessoas ficaram brutalizadas. E esse é um cenário que infelizmente não vai se dissipar facilmente. Até porque nós tivemos aqui uma mola propulsora, um alto-falante do caos, né? Que foi a figura do inelegível, seus familiares e as pessoas que foram potencializando essa desumanização, essa brutalização, que nós vimos com muita intensidade, de uma maneira chocante, no período da pandemia aqui no Brasil. E outras partes do mundo também, mas aqui foi um negócio aterrador. O Brasil teve o segundo maior número de mortos depois dos Estados Unidos no período da pandemia, números que poderiam ser muito menores se nós tivéssemos aqui pessoas humanas cuidando da vida humana, tivéssemos seres racionais, ou simplesmente tivéssemos seres humanos, seres que tivessem um pingo de empatia com outro ser humano. O que não aconteceu. Então isso foi muito chocante para todos nós aqui nesse período que nós passamos, porque como é que as pessoas podiam ficar indiferentes aos médicos que estavam se sacrificando, morrendo, enfermeiros, profissionais de saúde, auxiliares, os familiares ali em emergências abarrotados, fazendo todo tipo de manobra para salvar os seus parentes, todo mundo no desespero, sem falar no período dos funerais, dos enterros. E nesse momento, nós, ao invés de termos alguém para levar uma esperança, levar uma força, levar uma unidade nacional, nós tivemos um destruidor, um genocida, um desclassificado, um inumano, né? Porque não dá nem para classificar a figura do inelegível como um ser humano. E nós já conversamos aqui várias vezes que esse fenômeno aqui de ele ter sido poupado, criminalmente inclusive, tem a ver com o que ele representou na estrutura do modelo econômico que nós temos aqui no Brasil. Porque a permanência dele à frente do Brasil garantia a permanência de Paulo Guedes, que foi uma espécie de mercador de venda de coisas alheias e de destruidor de bem-estar, de direitos, de saúde de pessoas humanas. Então a gente teve essa confluência. Tivemos ali olhos afastados
desse criminoso por parte dos grandes veículos de comunicação, forças econômicas atuando para manter a estrutura que estava aqui no Brasil e uma rede social totalmente intoxicada da extrema-direita. E essa intoxicação ela não vai desaparecer, como eu disse para vocês aqui no começo do nosso papo. E o que é muito chocante é ver que esse ambiente que eu estou conversando aqui com vocês, será um ambiente que tomará conta de situações concretas, que deverão ser tratadas no plano concreto com essa força vindo de fora para dentro. E é uma situação que todos nós temos que enfrentar para além das questões da concretude da economia, da política, da realidade social aqui no nosso país. Porque essa situação, essa desumanização, ela nos afeta. E eu fico muito feliz, muito orgulhoso, muito gratificado de saber que você que está aqui conversando com a gente, né? Eu digo conversar porque vocês mandam comentários, vocês trocam as energias, vocês compartilham os nossos vídeos. Então, é você que faz parte aqui desse nosso espaço. Eu sei que você não se brutalizou, você não se desumanizou, que é esse fenômeno que toda hora a gente se depara, de uma pessoa, por exemplo, de entender, aliás, é como eles entendem, né? Que além das concretudes da nossa realidade, existe uma guerra cultural, existe uma guerra espiritual. Aí, meu amigo, minha amiga, complica bastante e você fica com aquela interrogação na tua cabeça. Como é que essa pessoa acredita nesse troço? Elas partem do princípio que toda a nossa realidade está envolta a uma guerra cultural. Bom, se é uma guerra sempre tem dois lados, ou mais lados. Bom, e numa guerra, o outro lado é sempre tratado como inimigo. E o inimigo tem que ser eliminado ou subjugado, né? Rendido, né? As opções são essas. Então, essas pessoas, dentro dessa guerra cultural, começaram a classificar uma série de artistas que, com as suas canções, os seus poemas, embalaram, né? Ou simplesmente contextualizaram ou deixaram mais bonitos casamentos, bodas, aniversários, cerimônias. Enfim, esses artistas passaram a ser demonizados, todos comunistas, socialistas. Então, muitas pessoas que tiveram suas vidas com essas passagens começaram a ficar com um conflito interno, né? Ah, eu não posso gostar disso, isso aí não, esse artista é comunista. E aí, eu não posso gostar desse ator, eu não vou em peça de teatro, todo mundo é comunista. Então, virou um negócio esquizofrênico. E no mundo religioso, a mesma coisa. Porque as religiões que sempre tiveram como base, todas elas, a paz, a fraternidade, a irmandade, a solidariedade, enfim, a caridade, não é por outra razão que em todas as religiões, ou quase todas, né, é muito comum as pessoas se tratarem como irmãos, porque tem esse sentido, essa conexão de irmandade, de fraternidade. E esse sentimento é um sentimento muito legal, muito positivo. No entanto, quando você traz para dentro das religiões também, das igrejas, que existe uma guerra espiritual e quem está alinhado com algo que não seja a sua religião está defendendo o mal, aí complica. Então nós ainda temos essas duas vertentes, da guerra cultural e a guerra espiritual. E por trás dessas supostas ideias de guerra, nós temos muitos estelionatários, né? Muitos bandidos que tiram proveito dessa história. Então você certamente deve conhecer alguém, como o Mano Brown conheceu, perto de você, na sua família, que você não reconhece mais. Você fala assim, cara, não é possível, eu estou falando de poesia, estou falando de uma coisa legal aqui, o cara já está vindo com 7 pedras nas mãos, né? Só para dar um exemplo, gente, eu vou pegar aqui um artista que não é nem tradicionalmente envolvido com movimentos de esquerda e tal, comunista, mas ele de repente virou um comunista para essa gente. Para essa gente, não concordou com eles, é comunista, é do mal, enfim, e aí vem. O Guilherme Arantes, ele tem várias canções que são verdadeiros poemas, né? Coisas muito bonitas. Eu poderia citar aqui um monte que essa gente detesta. Belchior, Alceu Valença, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Zélia Duncan, Lenine, Zé Cabaleiro, pode pegar qualquer um, Chico César, vocês podem escolher qualquer um aí, que vai ter gente dizendo que os caras são comunistas, Lei Rouanet, pororó, pororó, pororó. E aí vem a ignorância em cima, a má fé, né? Quando eles falam de Lei Rouanet, então, a ignorância profunda. Mas pegando aqui o Guilherme Arantes, quantas pessoas casaram com esse tipo de canção aqui do Guilherme Arantes, chamado Um Dia, Um Adeus, que tem frases como essa aqui: só você
para dar à minha vida direção, o tom, a cor, e me fez voltar a ver a luz, estrela do deserto a me guiar, farol no mar da incerteza. Gente, isso é muito legal. Tem aqui a música Amanhã, do Guilherme Arantes. Vamos pegar mais um trechinho aqui dessa outra canção, né? Onde ele diz o seguinte: amanhã será um lindo dia. Quer dizer, uma canção de esperança, né? Dá mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força, pra cima é que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de imperar. Gente, isso é sensacional, isso é muito bonito. E aí, como é que as pessoas começam a se bloquear, começam a se brutalizar? É esse o cenário que a gente vai encontrar no nosso país, em meio a muitos enfrentamentos políticos concretos, muitos debates ideológicos, muitos debates de princípios, muitas situações serão colocadas em meio a muita falsidade, muito envenenamento, muita intoxicação. Mas 2025, se a gente conseguir que o governo federal tenha uma boa comunicação, que nos ajude nesse combate, as coisas no nosso país certamente serão muito melhores, porque pior, gente, não está. Por mais que se faça crítica ao governo Lula, ao que está acontecendo, a gente não consegue concretamente dizer assim, não, isso aqui está muito pior do que estava no tempo que esses criminosos estavam no poder. Nós não nos sentimos ameaçados por algum tipo de evento, como uma pandemia, se vier a se abater sobre o nosso país, porque nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre os humanos e os inumanos. Bom, eu fico por aqui. Mande seu comentário aqui, se você não é inscrito no nosso portal, antes que eu me esqueça, se inscreva também, venha participar aqui do nosso portal, se inscreva também no nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E mais tarde eu volto aqui para conversar sobre os principais temas dos jornalões desse domingão, tá bom? Um grande abraço, um abraço muito apertado, um abraço muito humano em você, tá legal? Tchau!